Bom dia, eu sou Andressa Estevão, estou aqui hoje com o Glauber Machado. Ele é candidato a prefeito à Prefeitura de Ipatinga e ele vai apresentar as propostas. Glauber, bom dia, queria que você se apresentasse para a gente hoje. Bom dia, Andressa, tudo bom? Bom dia, Ipatinga e Vale do Aço. Meu nome é Glauber Machado, eu tenho 29 anos, sou morador do bairro Ideal, sou advogado criminalista e candidato à Prefeitura de Ipatinga pelo PSTU, nosso número 16. Glauber, vamos começar então as nossas perguntas, né? Perfeito. Quais são os seus planos para melhorar a infraestrutura urbana, incluindo transporte público, saneamento básico e as vias públicas? Perfeito. Bom, a nossa perspectiva em relação à estrutura da cidade, ela é uma perspectiva mesmo socialista. Então, a gente pretende, como trazemos no nosso programa de governo, lutar pela municipalização e pelo controle operário dessas obras de infraestrutura e também desses serviços públicos essenciais, como, por exemplo, o saneamento básico, como, por exemplo, o transporte público. Em relação ao transporte público, a nossa proposta mesmo é a formação de uma empresa municipal de transporte com gestão de seus trabalhadores, né? Que a gente entende que é justamente o pessoal que tem mais know-how mesmo sobre aquela questão, sobre as especificidades, bem como o público, né? E para poder trazer o público para governar com a gente vai fazer isso por meio de conselhos populares. Pode parecer uma ideia absurda, mas é uma ideia que já existiu, já tem precedente, inclusive aqui no Vale do Aço. No final dos anos 80, a Convergência Socialista, no seu governo em Timóteo, criou conselhos populares que foram uma rede de governança sem precedentes na história aqui e que só foi mesmo para a bancarrota por conta de problemas envolvendo o prefeito, que foi tirado do partido por conta da sua falta de apoio a alguns grevistas e por seu descumprimento, né, em relação ao partido e à tendência que ele participava. Mas é nesse sentido mais, Andressa, mesmo. E quanto à questão, a gente traz também especificamente, mas a gente tem interesse em outras áreas, sobre a municipalização tanto da jardinagem quanto da coleta, né, de lixo, e também a municipalização, o início da discussão da municipalização da questão da água, tendo em vista que aqui em Ipatinga todas as caixas e toda a rede é própria da cidade, então essa possibilidade é real e a gente tem orçamento para isso. Qual que é o seu plano para melhorar a qualidade das escolas municipais e também para incluir alunos com necessidades especiais? Bom, Andressa, a gente tem aí uma arrecadação recorde e mesmo assim a gente está com um município que em algumas áreas, né, todo mundo fala que tem deixado a desejar. O que acontece? Numa sociedade capitalista, a educação ela é instrumentalizada pela burguesia e pela classe dominante. Não só a educação e o Estado, a política pública, atende a essa classe dominante, como a gente vê que muitas vezes as coisas elas começam a ter uma evolução, mas depois param, né, por ficarem justamente à mercê da vontade ou não, da vontade política ou não, de determinado ator político que está ali. Então a nossa ideia ela é partir, né, de alguns princípios, claro, o respeito aos alunos, o respeito às demandas dos servidores, inclusive a gente, com maior orgulho, já assinou com o Sindiúti a nossa carta de compromissos e vai para além, a gente quer manter a política, aliás, incrementar a política de concursos públicos, a gente quer uma educação integral, a gente quer não participar do programa Mãos Dadas junto com o governo estadual, justamente para a gente não passar algumas competências que seriam do Estado para o município e atrapalhar justamente aqueles trabalhadores da educação, né? Então, vai nesse sentido, respeito aos trabalhadores, respeito ao público e uso mesmo consciente, né? Tem gente que fala de gestão, não é gestão, a gente já tem um país muito cheio de gestores, de empreendedores, de empresários, não, é ouvir a classe trabalhadora e quem efetivamente usa esse serviço, ao invés de a gente ficar à mercê de grandes poderosos, de pessoas que não têm nenhum interesse, né? Eu não sei quais candidatos usam a escola pública, eu não sei quais candidatos vão para alguma UBS, eu não sei quais candidatos vão, né, dependem da UPA, mas eu sei que a população de Ipatinga depende e que essa é a grande maioria, e eu também sou dependente desses serviços,
e quero trazer vocês para poder governar junto com a gente. Falando um pouquinho sobre a saúde pública, né? Quais medidas você pretende adotar para melhorar a saúde pública, especialmente em relação ao acesso a serviços médicos e a redução das filas nos hospitais e também em relação às cirurgias eletivas no hospital municipal? Perfeito. Bom, a saúde pública, ela tem desde os anos 90 sido comandada também pelas organizações sociais, que são as OSs, né? Que na verdade são organizações ditas sem fins lucrativos, mas a gente percebe, né, que é esse tipo de descentralização privatista que leva para algum empresário ou alguma fundação cuidar, né, da saúde, tem gerado alguns problemas terríveis, porque como se trata de uma gestão capitalista, o que é considerado desenvolvimento, ou o que é considerado sucesso, são justamente os números, né? Então, por isso que a gente tem gente que é atendida numa UPA e não fica lá, sabe? A pessoa vai para casa e morre, né? Acontece isso, a pessoa fica um tempasso em filas, que tem a ver também com a falta de incremento nas UBSs, nas unidades básicas de saúde, né? Falta de respeito aos servidores. Quantas vezes eu já vi enfermeiros, técnicos, né? Pessoas que ficam nos postos de saúde fazendo das tripas coração para poder dar um bom atendimento, sendo que eles precisavam do investimento do Estado, eles precisavam do incremento vindo do Estado mesmo, né? Claro, não estou falando de uma estatização completa, o Estado grande e inoperante, igual muita gente pensa que é a perspectiva comunista, mas eu falo mesmo de uma socialização no sentido de a gente ouvir esses trabalhadores, assim como a gente já tem ouvido pelo Sindicerp. A gente pretende também rever a nossa adesão aquele programa, né, nossa, me fugiu da cabeça agora, o Consurge, e o incremento mesmo às unidades básicas de saúde, né, com o dinheiro que a gente tem, para poder desafogar, né, o hospital municipal e a UPA, e havendo a necessidade mesmo, assim, com esse incremento na prestação de serviço de saúde, se houver ainda a necessidade, se as filas continuarem infindáveis, a gente pretende também, no limite, abrir um hospital municipal com o dinheiro que a gente tem. Mas isso no limite. A ideia principal é mesmo descentralizar e respeitar os servidores, respeitar o público, né, e fazer uma estrutura que seja capaz de operar um serviço de saúde que preste. Glauber, em relação à segurança pública, quais são suas propostas para reduzir mesmo a violência na cidade e também para promover políticas de prevenção ao crime e integrar as ações das polícias municipais na cidade? Perfeito. Violência é causa social, claro, né? Não necessariamente uma causa que vai ser resolvida só a partir da porrada, né? Você pode perceber, por exemplo, que todo governo liberal, todo governo de ideologia neoliberal, ele fala de desmonte do Estado, da destruição da saúde, da educação, de passar isso para mãos privadas, mas fala também do incremento da segurança pública. Por quê? Porque a vida se torna pior. Imagine só, o que é mais fácil? Uma pessoa entrar numa vida de crime, se ela é desamparada ou não? Por que será que a gente tem índices de criminalidade muito maiores que da Noruega, da Suécia? A gente é ser humano do mesmo jeito, a gente não é mais burro, a gente não é mais, de forma imanente, mais miserável, a gente se torna isso, a gente se torna miserável. Então vamos pensar, tanto assistência social precisa de dinheiro, quanto saúde pública precisa de dinheiro, a gente precisa falar das drogas, por exemplo, né, porque sempre trazem essa questão dos moradores de rua, da segurança pública, da destruição do tecido social ipatinguense. Só que é o seguinte, a miséria ela não é erradicada dentro do capitalismo. A gente precisa necessariamente de desempregados para poder abaixar os salários e aumentar os lucros. Isso não sou eu que estou falando. Né? Quando eu falo de luta de classes, eu não falo de operários pegando foice e martelo para poder bater no patrão. Eu falo dessa diferença efetiva que existe de salários sendo solapados justamente para o lucro aumentar. Então a gente tem uma realidade que as pessoas são jogadas na miséria ao mesmo tempo que a gente tem recursos para todo mundo. A gente tem desperdício de recursos na nossa sociedade. Tem pelo menos 200 anos que era para a humanidade toda viver em conforto. O que a gente tem, então, quando a gente fala de segurança pública? A gente tem também que a população, principalmente a população mais pobre, precisa ser protegida também, porque é ela que está à mercê da violência também, né? E quando a gente fala
em violência, a gente pensa também em vários tipos de violência, né? A gente tem a violência familiar, a violência contra a mulher, a violência, né, a violência mesmo, os crimes contra o patrimônio, né, os roubos, os furtos, os assaltos, enfim. Quando a gente tem essa perspectiva, é isso, é um trabalho grande, né? Mas não é simplesmente igual descer a bala ou deixar câmeras, né, em tudo quanto é lugar. Também é uma ideia interessante fazer a vigilância, né? Não é porque não é porque a sociedade tem um tecido social destruído que a gente tem que estar à mercê, a gente tem que pagar por isso, né? A gente tem que entregar o que a gente tem. Mas é nesse sentido, de incremento de assistência social, da saúde pública, também dos órgãos de segurança pública, mas em conjunto com as populações. A nossa ideia, quando a gente fala em conselhos populares de segurança, é que a comunidade, as comunidades possam descentralizar esse serviço de segurança e apoiar a GCM e a Polícia Militar, né? Justamente para a gente poder ver se a gente muda essa atuação que muitas vezes deixa, né, deixa a impressão de que a polícia ela tem um inimigo e é um inimigo que sempre está nos mesmos lugares, né? A GCM tem um inimigo que sempre está nos mesmos lugares, né? Que aqueles são os inimigos da sociedade, os que devem ser alienados da sociedade. Para poder mudar isso, né? Segurança pública é para todas as pessoas, né? É para mim, é para você, é para você. Então, que a gente consiga participar também, né, dessa política, sem precisar ser solapado por ela. Candidato, a gente está vivendo um momento de seca. Como você vai lidar com isso na sua gestão, em relação à coleta seletiva também, e à poluição? Bom, a gente vai tocar agora numa ferida que eu acho que nenhum candidato toca, né? A gente tem a usina, a gente tem esses painéis que dizem que a qualidade do ar está ótima. Uma das nossas propostas que está no nosso plano, e isso não é de hoje, é trazer alguma instituição idônea, de preferência alguma universidade, de longe, né? Ou de longe da região, não necessariamente de fora de Minas Gerais, para poder fazer a aferição do ar. Isso, né? Isso, assim, uma questão só para poder mostrar, para poder deixar as cartas na mesa. A gente pretende também rever, por mais que seja um imposto estadual, a gente pretende entender como ocorre o pagamento do ICMS por parte da Uzi Minas, né? É um imposto estadual, mas o repasse para os municípios depende também da arrecadação das empresas, né? Então, assim, desenvolver também, Andressa, trazer para a nossa sociedade, se a gente pensar na construção de empresas públicas, empresas municipais ou pequenas empresas, né? Empresas que não privilegiem necessariamente a indústria pesada, mas sim energia solar, coleta seletiva também, que a gente fala de municipalização, no caso da coleta seletiva mesmo. Empresas comprometidas com o reflorestamento e essas pautas, né? Só que é o seguinte, é uma medida paliativa, porque a gente está falando de um estado dentro, de um município dentro da lógica do capital, né? Então, quando a gente pensa num sistema de expansão infinito, como é o sistema capitalista, é um sistema de expansão de valor infinita, no mundo de recursos finitos, a gente está falando necessariamente de desperdício de recursos, de pessoas sendo destruídas física e moralmente, né? E de destruição do ambiente. Um mundo finito que está à mercê de um sistema de expansão infinita, ele vai acabar, né? Ou a gente destrói essa acumulação irracional, essa divisão irracional, essa propriedade privada dos meios de produção irracional, ou nós seremos exterminados enquanto espécie. É isso, né? Candidato, no seu governo, quais vão ser os seus planos para atrair novos investimentos para a Ipatinga, né? E também como você pretende apoiar os pequenos e médios empresários locais para fomentar o desenvolvimento da cidade? Perfeito. A gente pretende trazer, né, um incremento, na verdade, por exemplo, nas atividades do Senai. E não tornar ele apenas, como eu tinha dito, naquele mesmo sentido, não tornar ele apenas um preparatório para a indústria, né? Justamente por causa dessa diminuição de postos de emprego na indústria. A gente está falando, assim, de trazer uma nova perspectiva, Andressa, de novos postos de trabalho mesmo,
né? A gente vê que tem crescido os setores de serviços, mas que mesmo assim a população vive mal, né? A população proletária desse setor de serviços ganha uma mixaria, ganha assim independente se a pessoa tem ensino médio, se a pessoa é técnica, se a pessoa, né, tem um nível universitário, mas de qualquer forma são salários de miséria, né, que não permitem que a nossa vida seja melhor mesmo. Você vê que graça à pobreza, quando as pessoas que trabalham em lojas, as pessoas que trabalham em telemarketing, ou até mesmo advogados, né, que era uma classe até um tempo conhecida como profissional liberal, hoje em dia está todo mundo proletarizado, né? A gente tem uma massa de capital cada vez mais concentrada na mão de poucos, né? Enquanto a vida tem se tornado cada vez mais difícil, por mais que digam que não, por mais que digam que a culpa é sua, que você precisa saber empreender, que você precisa ter sorte, que você precisa ir para a igreja para poder dar certo alguma coisa na sua vida, por mais que isso esteja acontecendo, o que acontece é que o tecido social está sendo destruído. Sobre a questão de investimentos, a gente pensa então nessa senda mesmo. Quando a gente fala de empresas municipais, a gente também pretende, né, aumentar os postos de emprego, trazer investimentos, claro, né, trazer empresas que possam realmente, criar empresas que realmente possam atender aos anseios da população e criar postos de emprego com essas empresas. E é basicamente nessa senda mesmo, sabe? Nesse caminho que a gente pretende fazer o nosso trabalho. Não consigo dar uma resposta que não seja baseada em princípios assim, porque é uma questão de política pública, né? Então, acho que já está bem respondida ela. Candidato, como que você vai garantir a transparência das ações do seu governo durante as contas públicas, né? E qual o mecanismo de participação popular você pretende incrementar para que a população tenha mais voz durante o seu governo? Perfeito. A população de Ipatinga, com o nosso governo, vai ter uma auditoria, né, da dívida, vai ter também uma... Nossa, desculpa, que eu estava com o raciocínio formado, mas a gente pretende ter uma auditoria, né, da dívida pública e, quanto à transparência em relação ao poder municipal, é igual eu já tinha falado da questão dos conselhos populares, né? A gente pretende mesmo implementar conselhos populares em que a população não só vai poder trazer alguma demanda, mas também vai poder votar essa demanda. Os bairros vão ter esse poder de voto, vão poder trazer para a gente, né, esses projetos. Assim como as indicações da Câmara, a gente pretende fazer esse poder, assim, que seria um poder junto com o poder municipal mesmo, né? E trazer, Andressa, principalmente a população para dar conhecimento à população dessas situações que hoje se resumem a negociatas, a reuniões de portas fechadas, né? Porque essas pessoas, vamos colocar em termos, né? Em termos objetivos, essas pessoas mandam na nossa vida sem que necessariamente elas tenham algum talento especial e tudo, sabe? Elas simplesmente mandam na nossa vida, né? Elas têm uma massa de capital e é claro que esse Estado, é claro que quando eu sou um empresário que tem que tem uma massa de capital grande, eu consigo conversar com o prefeito e ali no quarto andar a hora que eu quiser. Agora pergunta se um trocador de ônibus, se uma mulher que trabalha na padaria, se ela consegue trazer as suas demandas. Não, ela vai amargar nas filas de posto de saúde, ela vai amargar para poder pedir uma assistência social, vai amargar na defensoria pública, sabe? É uma destruição de vida que a gente que é uma coisa assim, abissal mesmo. Quando você pega os candidatos em geral, eu acho que nenhum desses candidatos, como eu já disse, amarga isso, sabe? Nenhum deles passa um tempo grande indo da escola para o trabalho, ou indo do trabalho para casa, sabe? Não existe isso, não existe isso. E são justamente essas pessoas que eu estou chamando de desocupadas, né? Que mandam em toda a nossa vida, em toda a gestão municipal. Então, trazer a população por meio de conselhos populares é necessariamente tem como corolário também a transparência, né? Quando a gente traz as pessoas para governarem com a gente no lugar de grandes empresários, no lugar de lobistas, no lugar de advogados que vão lá, né, falar alguma coisa para o seu cliente. Quais serão suas iniciativas para reduzir a desigualdade social e oferecer mais oportunidades para as comunidades mais carentes e também em relação aos moradores de rua?
Eu acho, Andressa, que toda essa perspectiva que eu passei até agora, ela dá um panorama bom sobre essa de resposta para essa pergunta. Mas, de toda forma, vamos lá. Desigualdade social é algo próprio do nosso sistema, né? Para a gente poder conseguir dar uma vida mais digna, porque é isso que dá para poder a gente tentar fazer nesse estado de coisas, nesse estado capitalista, com a propriedade privada dos meios de produção, é incremento mesmo em serviços públicos de esporte, de lazer, de cultura, de criação de empregos, que vem também com essa municipalização, que vem com essa criação de empresas públicas, né? Que vem com essa questão de gerência da população. Quando a gente fala em diminuição da desigualdade, de uma vida mais digna, mais plena, a gente fala também de atender aos interesses dos trabalhadores por meio dos órgãos sindicais, por meio do Sindiúti, do Sindicerp, por meio dos sindicatos representativos de classe em geral. A gente também pensa no transporte municipal, né, organizado pela própria classe operária. Eu me pergunto por que a nossa vida tem que prestar conta sempre para a classe burguesa, sabe? Por que as pessoas precisam necessariamente aumentar o preço da passagem, sendo que o nosso trabalho, a nossa organização conseguiria, sabe? Uma organização até mesmo cooperativa entre aqueles empregados, poderia gerar não só uma vida digna, como também um transporte que não obedeça ao lucro, sabe? As pessoas tentam escamotear isso, esconder isso, mas a nossa vida toda obedece ao lucro, né? A força de trabalho que a gente vende por salários miseráveis, o fato de a gente ser solapado toda vez que a classe operária, a classe trabalhadora não está organizada, os direitos são consumidos, os direitos sociais somem as garantias, some até a garantia de serviços básicos. Quando chega o neoliberalismo no país, né, principalmente com a dobradinha Collor-FHC, a gente chega a uma ideologia absurda que pensa que nem educação e saúde deveriam ser, como é que eu posso falar? Deveriam ser assunto de Estado, deveria ser passado, né? Igual a questão das OS, igual a questão mesmo de por que a gente não tem uma universidade aqui, a gente não tem até hoje, existe esse projeto, né, do governo federal agora que está sendo tocado, mas é por causa de lobby da educação, a gente é cheio de faculdade privada, né? Esses empresários, essas pessoas, esses gestores, essas pessoas muito preocupadas com a população, né, e com o próprio lucro, na verdade, elas que são o maior entrave. A ação dessas pessoas, esse sistema, ele é irracional, ele não obedece à humanidade. Ele é uma criação humana que não obedece à humanidade. Quem passa pela Avenida Manaim percebe que tem vários moradores de rua, pessoas em situações de ruas ali, né? Tem algum projeto para tirar aquelas pessoas em situação de rua e os usuários de drogas da Avenida Manaim? Bom, Andressa, parte para o lado da assistência social mesmo. Da assistência social e do... Assim, é um absurdo um município tão rico, num município tão rico, essas pessoas estarem dependendo de caridade, né? Dependendo da ação, por exemplo, que eu já vi, né? Da Igreja Católica, da SEBS, né? Não é uma crítica, claro, à ação dessas pessoas, né? Porque é muito digno, é muito digno, mas é uma crítica ao Estado. Por que essas pessoas, numa cidade tão rica, e o prefeito está ali, por perto sempre, né? A prefeitura está ali. Por que uma cidade tão rica não permite que essas pessoas tenham uma senda digna? E eu digo, até a questão das drogas mesmo, né, que é uma questão muito sensível, uma questão própria da nossa sociedade, de uma sociedade miserável e doente, né, de uma sociedade que não oferece perspectiva, mas é uma questão de saúde também, né? Simplesmente descer o sarrafo nas pessoas, elas vão continuar vai continuar chegando cada vez mais pessoas, vão existir cada vez mais humilhados do parque, cada vez mais pessoas separadas, alienadas da sociedade, que não são consideradas pessoas, né? Quando você vai discutir política pública, eu sou candidato a prefeito. Algumas pessoas chegam para mim e falam que sentem nojo daquilo, né? Que vem aquilo, tem nojo, vem uma pessoa como se fosse um bicho a ser exterminado mesmo. A gente ouve esse tipo de coisa. E isso é um grau de degradação.
Isso é uma face da mesma degradação. A pessoa que está na rua, junto com o papelão lá, fumando pedra, é a mesma face da degradação, é outra face da mesma degradação de quando eu animalizo, quando eu estranho aquela realidade a ponto de dizer que aquela pessoa não merece a vida. Sabe, parece uma discussão muito complexa, parece uma questão muito complexa e de fato é, mas é uma coisa que a gente trazendo assim, eu imagino que fica claro para a maioria das pessoas. Candidato, falando um pouquinho de cultura e lazer, como você pretende incentivar a cultura, o local e garantir um acesso à população a eventos e espaços culturais mesmo? Certo. Isso é uma política pública que a gente pretende fazer com o apoio da população, claro, igual, né, todas que a gente tem mencionado, Andressa. A gente pretende também uma revitalização de alguns espaços, como praças, quadras, né? A gente pretende, você vê, por exemplo, a revitalização que aconteceu, isso deve ter 10 anos, do Parque Ipanema, né? Que agora está atraindo muito mais pessoas, né? Você deve lembrar, 10 anos atrás, que as pessoas não iam lá à noite, né? As pessoas simplesmente não iam. Isso é uma coisa que dá para fazer, tem dinheiro para isso. Tem dinheiro até para poder pagar a prefeitura 3 vezes, né? Numa obra. Como você pretende melhorar o sistema de transporte público da cidade, que está um pouco sobrecarregado, né? E incentivar o uso de bicicletas também, para a gente poder, voltando naquele tópico do clima, né? Você deu uma resposta já sobre a questão das ciclovias, a gente tem esse interesse também. Inclusive o meu vice, ele é conhecido ciclista daqui de Ipatinga, de muito tempo. A gente pretende, tem essa proposta mesmo. E sobre o transporte público, a questão da municipalização e respeito às populações. Eu sou do Bairro Ideal. O Bairro Ideal não conhece, pelo menos na minha parte, a maioria dos ônibus passa numa rua que é como se fosse um centro comercial do Ideal, a Pedro Nolasco, ali na frente da Consul, né? Mas outras áreas do bairro ficam... A gente simplesmente não consegue pegar tanto ônibus, não passa tanto ônibus para o restante, sabe? É interessante também, e isso é uma coisa que a gente pensa, a gente tem que trazer a população para poder discutir com a gente, a população que depende do transporte público. Eu não sei por que toda vez que tem algum problema com o transporte público, aliás, eu sei muito bem por que, infelizmente, o pessoal vai para a mesa junto com o empresário de transporte, mas não vai com nenhum usuário do transporte. Eu não vejo isso acontecer, né? Ter uma associação de bairro, alguma coisa que vai e fecha as portas junto com o prefeito para poder fazer lobby. Isso não existe. Candidato, a gente está acabando, mas antes eu tenho uma última pergunta para você. Perfeito. Que você tem algum plano de governo para melhorar a infraestrutura da cidade, das ruas da cidade? A gente tem, né, no programa, algumas obras públicas de interesse. Eu vou falar de uma porque a gente está com o tempo muito curto, né? Aqui no Veneza mesmo, porque a gente está num estúdio no Veneza, gente, a gente vê passando muito caminhão aqui, né, justamente por causa do distrito industrial. Então a nossa perspectiva é fazer uma ligação, isso é uma obra pública que é uma promessa de campanha, né, e uma ligação entre o distrito industrial do Veneza com a BR-381, para a gente poder conseguir, né, dar um fôlego a mais para esse trânsito daqui, né. A gente pode pensar em outras políticas também. Ipatinga está ficando cada vez mais cheia, não acho que seja o caso ainda, mas futuramente, isso para as próximas eleições, alguém poderia pensar, para as próximas governanças, na verdade, poderia pensar até numa instituição de rodízio, por conta de placa e tudo, mas assim, é tudo paliativo, né? A gente tem que derrubar o capitalismo. A gente chegou ao fim, eu queria suas considerações finais. Bom, gente, eu acho que deu para poder dar uma ilustrada no que é a nossa ideia de governo, o que é a nossa perspectiva, mas é basicamente assim, é o lobby da maior parte da população, é o lobby do povo trabalhador, e é isso que uma organização devia se preocupar, porque é justamente essa classe que usa os serviços, que não só usa os serviços, como produz tudo, né? Produz tudo da vida. Então, gente, ouçam o seguinte, nenhum de nós é menos capaz por ter nascido mais pobre ou por ter nascido sem massa de capital. A gente é gente, né? E justamente por isso eu falo que a gente precisa se governar.
né? Porque a gente pensa, vamos por mal menor, vamos resolver, esse cara aí. Esse cara vive os mesmos 70 anos ou menos que a gente, né? Só que a vida dele é muito mais digna. E a gente precisa se organizar justamente para poder dar um ponto final nos nossos problemas e só a gente pode resolver esses problemas. Ficar acreditando que vai vir alguma mudança por parte de quem já é rico e poderoso, eu duvido. A vida já é controlada por eles. Essa foi a nossa entrevista com o Glauber Machado. Muito obrigada Obrigado, Andressa. pela participação. Andressa Estevão, para a Jovem Pan. Obrigado.